Estamos em meados de julho de 2020, aqui numa lavoura de trigo, na verdade numa área experimental aqui da Cooperativa Bom Jesus. E o momento é propício para a gente fazer alguns comentários com relação à cultura, né? Trigo e cevada, que são as culturas que normalmente estão sendo conduzidas nesse momento aí. Se analisarmos pelo cenário do mercado, nós vemos que é bastante promissor, né, a situação para o trigo nacional, uma vez que essa condição que está acontecendo a nível mundial em função da pandemia muda um pouco algumas questões com relação à comercialização de alguns produtos, e o trigo é um que pode ser influenciado por essa questão. Temos, por outro lado, também uma questão cambial que dificulta as importações, né, que encarece as importações de trigo de outros países, né, o que propicia aí um ambiente favorável para a utilização do trigo nacional no nosso consumo. Mesmo assim, o Brasil é um grande importador, então tudo isso acaba levando a um ponto de reflexão positivo com relação ao nosso trigo aí, né? Então algumas observações devem ser levadas em consideração nesse momento, né? A maioria das áreas estão no momento de pleno perfilhamento, onde alguns manejos são indispensáveis de serem feitos, né? Se for para fazer um levantamento rápido do processo, né, da operação, o que nós temos que atentar para esse momento, está no momento de fazer o manejo de plantas invasoras, né, plantas daninhas no meio da cultura, né, em especial azevém, aveia e nabiça, né, que são espécies infestantes desse momento. Também é um momento de se fazer as adubações de cobertura, né, utilizando o nitrogênio para a cultura, que é a fase onde a cultura está em pleno perfilhamento e começa a desenvolver os afilhos, né, os perfilhos aqui, que irão garantir uma produção adequada da cultura. Essa fase da cultura, que é a fase de pleno perfilhamento e desenvolvimento dos perfilhos, é extremamente importante para a definição do potencial produtivo, né? Nós vemos aqui a planta principal e aqui os perfilhos desenvolvendo na lateral da planta, e esses perfilhos aqui eles vão ser produtivos caso, né, se faça algumas operações importantes, e uma delas é o fornecimento do nitrogênio suficiente para permitir que esses perfilhos aqui tenham condições de desenvolver normalmente, a planta não os aborta, né? Então, para que tenha um bom desenvolvimento, ela precisa de condições climáticas favoráveis, e está acontecendo, e precisa também de um aporte de nitrogênio suficiente para garantir que esses afilhos consigam produzir uma espiga a contento, né? Então é o momento adequado do produtor fazer um bom manejo para que assegure o bom potencial produtivo, que é um momento de definição do potencial aqui, essa fase aqui. E também o monitoramento das principais doenças que em muitas cultivares se iniciam já nesta fase, em especial o ídio, né, que é uma doença de início de ciclo, ferrugem também, algumas cultivares em alguns anos começa a aparecer nesse momento, então é o momento de se trabalhar bem essa questão de monitoramento. Algumas lavouras que foram implantadas um pouco mais cedo também estão em fase de utilização do chamado regulador de crescimento para evitar problemas de acalmamento. Com uma tendência numa situação promissora, como um cenário promissor como está acontecendo, o produtor investir um pouco mais em tecnologia na cultura, e isso tudo pode acarretar na sequência, principalmente com um investimento maior em adubação, em cobertura e tudo mais, lavouras com risco, e a condição climática também sendo favorável, como está sendo na implantação, né? Temos umidade suficiente para estabelecimento da lavoura, a ocorrência de acalmamento lá no futuro. Então a utilização de reguladores de crescimento é fundamental também para se ter o potencial produtivo assegurado e não ter problemas lá no momento da colheita. Então é interessante o produtor, né, assistido pelos técnicos da cooperativa, que chama o técnico para acompanhar as suas áreas aí, né, para que seja feito os levantamentos, os diagnósticos a nível de campo, para que o produtor tome as medidas cabíveis e necessárias no momento adequado e da melhor forma possível. Então é o momento de nós trabalharmos com atenção nas culturas, seja do trigo, seja da cevada, que são culturas que têm uma possibilidade de uma rentabilidade favorável esse ano, e o nosso papel cabe produzir bem e produzir com qualidade, que é a função do produtor para abastecer esse mercado que esse ano promete ser comprador.